convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Neste último domingo de 2024, esse é o texto desta noite em que Deus colocou no meu coração. Pela manhã, nós estudamos sobre Miqueias, e agora à noite nós vamos estudar um texto na qual já havia passado mais de 100 anos depois de Miqueias. E a profecia que Miqueias tinha falado da parte do Senhor aconteceu. E assim diz Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos. Dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurais a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de mais uma vez poder estudar a Tua santa palavra. Senhor, obrigado por este ano, pelos cultos que tivemos o privilégio de estar aqui. Nada, ó Deus, pode substituir em nossos corações esta alegria do que está reunido com Teu povo neste santo lugar. Obrigado, Jesus, por tantas maravilhas que o Senhor tem operado na vida desta igreja. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará. Abençoe, ó Deus, o ano de 2025. Consagramos a Ti e queremos ser, ó Deus, instrumento vivo nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja honrado, glorificado em cada momento do nosso viver. Agora, Senhor, nós cremos que quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Ó Pai, estamos com os corações abertos para ouvir mais uma vez a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, 2024 está acabando. Este foi sim um ano de muita batalha espiritual. Foi um ano de muitas escolhas. Foi um ano muito diferente, um ano marcante. Um ano de muitas lutas na política brasileira. Um ano de muitas enfermidades. Quantas famílias experimentaram passar por enfermidades que não esperavam passar. Um ano de muitas tragédias pelo nosso planeta. Tragédias climáticas, tragédias diante das violências que cada dia têm aumentado. E agora um novo ano vai se iniciar. E talvez a pergunta que mais tem surgido em nossas mentes seja: o que fazer de 2025? O que esperar de 2025? Meus irmãos, quando olhamos para esse texto veterotestamentário, nós podemos entender que esta pergunta pode ser respondida à luz desse texto tão antigo que nós temos aqui, mas tão atual. As mesmas expectativas que o povo de Israel estava vivendo, pelo menos há cerca de 2.580 anos atrás, era um período de expectativa para um novo que eles estavam vivendo. Só que para o povo de Israel, eles não estavam mais alegres. Eles não estavam mais celebrando a virada de um ano novo, porque eles estavam agora vivendo dentro do cativeiro babilônico. Cativeiro este que Deus já tinha falado, Deus já tinha alertado por muito tempo para que o seu povo se consertasse, e o seu povo não se consertou. O cativeiro pela qual nós estudamos esta manhã.
E por isso, meus irmãos, no contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, de Jeremias 29, já haviam passado pelo menos cerca de 4 anos que o povo estava no cativeiro babilônico. 4 anos. E nós podemos chegar à conclusão de que a cada virada de ano para esse povo que ali estava, lá na Babilônia, era uma virada de ano sem esperança. Era uma virada de ano em que aquele povo só enxergava dor, desilusão e saudades de Jerusalém. E a pergunta que invadia os seus corações era: quando nós estaremos livres novamente? Quando poderemos ver a nossa tão amada Jerusalém? Quando poderemos voltar para a nossa terra natal? O que fazer diante de todos os sonhos e projetos que nós tínhamos? Agora estamos aqui em terra estranha. Como ter esperança na Babilônia? Essas eram as perguntas que eles faziam. Se você olhar o Salmo 137, vocês verão como estava o coração do povo de Israel por estarem alojados no lugar que eles não gostariam de estar. Para eles, nesta nova virada de ano, não tinha nenhuma possibilidade de esperança. Eles sabiam que por eles mesmos, eles não poderiam voltar para Jerusalém, eles não tinham exército, eles não tinham forças, eles não tinham condições de lutar contra a poderosa Babilônia. É por isso que, olhando para esse texto, eu quero encontrar, como já encontrei diante de Deus, razões para crer que hoje em nossas vidas nós podemos ter uma expectativa de um 2025 abençoado, porque o nosso Deus, Ele tem se agradado daquilo que nós estamos fazendo, de que o nosso Deus está preparando algo novo para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. É por isso que eu quero responder, mediante esse texto, o que podemos esperar de 2025. Vamos falar juntos? O que podemos esperar de 2025. Em primeiro lugar, eu entendo que em 2025, eu e você, podemos esperar a concretização dos planos de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Podemos esperar a concretização dos planos de Deus em nossas vidas. Vamos ver o versículo 10, o texto continua dizendo: porque assim diz o Senhor, certamente que passados quantos anos? 70 anos na Babilônia. Quantos que já tinham passado nesse contexto? 4. Então Deus está dizendo: vocês estão em 4 anos, mas aguardem que vocês vão ficar 70. Eu vos visitarei, e eu cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz, não de mal. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meus queridos irmãos, aqui eu vejo uma palavra da parte do Senhor pelo profeta Jeremias dizendo que a concretização dos planos de Deus em nossas vidas é algo que é fora da nossa capacidade humana de pensar. Eu e você não temos a capacidade de dizer hoje que nós vamos ter os nossos sonhos concretizados. Por nós mesmos, não. Nós não temos forças. Nós não temos condições, nem sabemos se vamos estar vivos. Nós podemos planejar, mas é Deus quem dará a resposta. É Deus quem está conduzindo a nossa história. Como eu disse, 4 anos tinha se passado. E aí veio o profeta Jeremias. E ele então traz uma palavra da parte de Deus que a princípio parecia ser paradoxal, ou seja, contraditório. Porque se vocês observarem no capítulo anterior, no capítulo 28, um falso profeta chamado Ananias, ele se levanta para dizer para o povo aqui: não fica dando ouvido a Jeremias não, porque Deus falou comigo também. E não é isso tudo que ele está falando não. A gente vai ficar aqui pouco tempo. Daqui a 2 anos, tudo isso está resolvido e vamos voltar para a nossa tão sonhada Jerusalém. E foi então que Jeremias olhou para ele e disse: Ananias, Deus não está com você. Vocês imaginam 2 pastores batendo boca na frente da igreja? Não, mas Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo. Foi isso que estava acontecendo. Leiam depois o capítulo 28 de Jeremias. Irmãos, Jeremias olhou para Ananias, aquele falso profeta, e ele disse o seguinte: povo de Israel, não escute o profeta falso Ananias,
Mas tenham bom ânimo, porque nós vamos esperar só mais 66 anos, ou seja, vamos ficar aqui 70 anos. E logo depois desses 70 anos, vamos ficar livres da Babilônia. E enquanto isso não acontecer, vamos colocar mãos à obra, vamos construir. Vocês podem se casar, vossos filhos podem se casar. Ou seja, vamos nos estabelecer neste lugar, porque vamos ficar aqui um bom tempo. Eu pergunto à igreja, olhando pela óptica humana, parecia ser uma palavra de mau gosto da parte de Jeremias. Parecia que era muito melhor ouvir o que Ananias estava falando no capítulo anterior. Sabe por quê? Porque nós não queremos que a concretização dos planos de Deus na nossa vida demore. Pense naquilo que você tem sonhado para o próximo ano. Se Deus disser para você, você vai ter o que você quer daqui a 70 anos. Não pode ser daqui a 70 dias? Senhor, melhor, não pode ser daqui a 70 horas? Aí eu acho que eu vou entender. Porque eu e você não temos essa capacidade de esperar por muito tempo. Se esperar por um mês já é muito para nós. Parece que assim nós estamos agindo. Nós somos um povo imediatista demais. E já somos treinados a isso, até mesmo para fazer uma compra de um hambúrguer. Quando você vai ali para o drive-thru, não é isso? E aí você pede o lanche e você anda um pouquinho, já pega o lanche e vai embora para casa. Nós somos acostumados a passar o cartão e o cartão já automaticamente só encosta e já faz a compra. Você já não quer nem ter o trabalho de digitar a senha. Parece-me que eu e você estamos acostumados na pós-modernidade a viver um período em que tudo tem que girar em torno da nossa agenda, em cima dos nossos projetos. Meus irmãos, todos nós temos planos, e isso é saudável. Eu acredito que você já tenha planejado o que você queira fazer para 2025. Talvez você já planejou trocar de carro, fazer aquela viagem. Talvez planejou até mesmo trocar de casa, comprar mais roupas. Talvez você planejou até mesmo fazer aquela cirurgia estética, né? Fazer algum implante. Ou talvez você já desejou o próximo ano ser o ano que você vai dizer, eu não vou fazer mais dívidas. Eu não sei quais são os planos que você tem para 2025. Mas a pergunta que eu faço a cada um aqui é, Deus entrou nesse plano? Repare isso. Sempre quando estamos terminando o ano, você começa a falar de tantas coisas, mas em que momento alguém fala, este ano eu quero me comprometer mais com Jesus, este ano eu quero me envolver mais. A manifestação da glória e da graça de Deus. Este ano eu quero ler a Bíblia toda. Este ano eu vou fazer o possível para participar de todos os cultos. Este ano eu quero viver segundo o coração do meu Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Quantos têm essa ousadia de dizer, esse é o meu projeto para 2025? Meus irmãos, eu quero desafiar a todos nós, nesta última noite de domingo de 2024, aqui guardemos em nosso coração esta frase. Você pode não concordar, mas eu espero que ela incomode o teu coração. Na nossa vida, precisamos esperar pouco de nós, nada dos outros e tudo de Deus. Na nossa vida, precisamos esperar pouco de nós, nada dos outros e tudo de Deus. Independente dos nossos planos, o que nós temos que entender é que Deus já fez os planos dele. E os planos de Deus estão preparados para mim e para a sua vida pela eternidade. Ele é Deus. Deus sabe quando será o nosso dia, que iremos partir desta terra e iremos estar com Ele nos céus. Eu e você não sabemos. Por isso fazemos planos. Quantas pessoas estão nas estradas hoje e perderam suas vidas? Por dia no Brasil, mais de 200 pessoas morrem em acidentes de trânsito. Cheios de planos, cheios de projetos. Meus irmãos, os nossos planos não podem ser a palavra final da nossa história. Mas uma coisa é certa, quando nós tivermos planos e colocarmos nas mãos do Senhor e dissermos, Senhor, que seja feita a Tua vontade, eu consagro os meus planos a Ti e eu creio que os Teus planos sobre os meus planos é o melhor para a minha história. Meus irmãos, uma coisa é certa, os planos de Deus sobre nossas vidas têm a ver com paz, têm a ver com esperança. Você pode repetir isso comigo?
Os planos de Deus sobre nossas vidas têm a ver com paz e têm a ver com esperança. Os planos de Deus para a nossa vida têm a ver com salvação, têm a ver com restauração, tem a ver também com prosperidade, porque Deus nos sustenta, é Deus quem nos dá o alimento, é Deus que nos abençoa financeiramente. Os planos de Deus também podem envolver a cura, porque Ele é sim o médico dos médicos. Aliás, sempre quando eu vou ao hospital fazer uma visita, eu gosto muito do Salmo 41, versículo 3, porque no texto hebraico essa palavra é muito bonita, que diz: o Senhor te assistirá no leito da enfermidade, e na doença Ele lhe afofará a sua cama. Vocês conseguem imaginar um Deus todo-poderoso, tão ocupado com todo esse universo, se preocupar com a minha cama, se preocupar com a minha recuperação, a ponto de vir aqui afofar a minha cama? Poderia mandar os seus anjos, poderia enviar outra pessoa, mas o Senhor faz isso, porque essa era a certeza do salmista. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de restauração e de cura, é o Deus de felicidade, porque sempre os planos de Deus serão melhores do que os nossos. Mas às vezes, meus queridos irmãos, as situações são adversas na nossa história e a alegria começa a ir embora. Talvez porque alguém tirou a nossa alegria. Quem sabe você não se afastou da igreja de Cristo porque você ficou chateado com alguma coisa e perdeu a alegria. E aí eu pergunto, por causa disso, você deixou de experimentar o novo de Deus, as bênçãos de Deus, as coisas gloriosas que Deus tem feito, porque você ficou magoado, ao invés de perdoar e entender que Deus comanda tudo e nada acontece sem que Deus não permita. Deus está permitindo. Talvez você cometeu um pecado e esse pecado tirou de você a alegria, até mesmo de estar na presença do Senhor. Talvez por uma desobediência que você tenha cometido, ou quem sabe por uma circunstância que é resultado das intempéries dessa história que nós vivemos aqui na terra. Mas às vezes também as situações chegaram na sua vida como uma avalanche, acabou mudando o curso da sua vida em 2024. Talvez a sua alegria foi coberta por lamas de uma tempestade que fez o seu humor se azedar, o seu coração se abalar, o seu sono se acabar. Talvez a sua esperança desapareceu diante das adversidades que você viveu este ano. E pior, tudo que você passou pode ter esmagado a sua espiritualidade. Eu não sei como você se sente nesse último domingo de 2024. Talvez muitos aqui estejam deixando suas emoções que estão feridas controlarem e determinarem o rumo de suas vidas. E hoje você está vivendo uma vida totalmente controlada pelo seu sentimento humano, sentimento que é falho, sentimento que é duvidoso. Talvez por causa daquilo que você vivenciou, você se tornou num poço de amargura, num poço de desespero. Talvez você esteja com medo de tudo o que você está presenciando neste momento, na sua vida, na sua família e na história deste mundo. Eu quero dizer para cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que você precisa crer que Deus tem controle absoluto da história da humanidade. Nada acontece por um acaso, principalmente na vida dos servos do Senhor. Repita comigo: nada acontece por acaso na vida dos servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mesmo diante das adversidades, Deus quer, Deus pode dar uma verdadeira paz, uma verdadeira vitória, uma verdadeira esperança. Foi isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pôde dizer em Filipenses 4, versículo 7, quando ele falou: e a paz de Deus, que excede a nossa razão, que excede o nosso entendimento, fará o quê? Guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vai além do nosso entendimento. A paz de Deus guardará nossas emoções, nosso coração, a nossa mente e guardará na pessoa de Jesus Cristo. Glória seja dado ao Cristo, Senhor absoluto da igreja. Meus irmãos, nessa última noite de domingo de 2024, nós precisamos entender isso, que se a paz de Cristo habita em nós, porque Jesus é o príncipe da paz, eu e você podemos ter certeza que o nosso futuro será maravilhoso, será abençoador, porque o Senhor prometeu isso.
Alguns textos na palavra de Deus me chamam muita atenção, mas pelo menos dois no Antigo Testamento, em Provérbios, eu gostaria de citar para os irmãos lerem, quem sabe marcar na sua Bíblia. Esse aqui é um texto tremendo, Provérbios 20, verso 24. Provérbios 20, verso 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Meus irmãos, eu não posso dar um passo sequer, porque eu sei que tudo que eu estou fazendo, quem conduz a minha história é o Senhor. Será que Deus tem conduzido a história da sua vida? As decisões que você está tomando hoje, é Deus quem está dirigindo ou é o seu sentimento ferido? Outro texto tremendo de Provérbios, capítulo 19, verso 21. Olha o que diz Provérbios 19, 21. Muitos são o quê? Os planos do coração, ou seja, dos sentimentos do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você viu esse texto comigo? Vamos ler juntos? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso. Meus queridos irmãos, as nossas vidas só têm propósito por causa do propósito de Deus sobre nós. Deus é o nosso futuro. Só Deus pode e quer nos fazer felizes. É por isso que nós temos que parar de querer fazer da nossa vida aquilo que achamos que Deus quer. Não é o que eu acho que Deus quer, é o que Deus quer que vai acontecer. E o que Deus quer, Ele fará. Eu não preciso de intervenção humana, o que eu preciso é sempre contar e crer que o meu Deus nunca me abandonará. É por isso que nós temos que trabalhar, temos que investir, temos que estudar, temos que trabalhar nos nossos relacionamentos, temos que fazer a nossa parte, ir para a escola, nos qualificar, sonhar, planejar, mas crer que os nossos planos precisam ser consagrados a Deus. E dizer: Senhor, aqui estão os meus projetos, mas eu não quero que sejam meus, mas que sejam teus, e que o Senhor se agrade disso. E se o Senhor não se agradar, que o Senhor me mostre quais são os teus planos. Veja o que diz na Bíblia, Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você deseja fazer, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Você quer ter seus projetos bem-sucedidos? Consagre ao Senhor. Mas não é para dizer: Deus, está aqui meu projeto, mas eu não quero que tire uma vírgula. Eu quero que o Senhor faça exatamente como está aqui. Deus não é seu empregado e nem meu empregado. Deus vai olhar para o seu projeto, para o meu projeto, e Ele vai nos falar: olha, não é bem isso que eu tenho preparado para você. Esse projeto que você está preparando aqui é um projeto egocêntrico, é um projeto firmado apenas em sua vontade, mas você não está vendo o que eu estou vendo lá na frente. Por isso, confie em mim, porque os projetos que eu tenho para você vão se concretizar e sempre vão resultar em paz e em esperança. Meus irmãos, aquele povo foi liberto no tempo de Deus, ou seja, 70 anos depois. Aquele profeta Ananias caiu por terra, porque diz o texto, você pode ler no final do capítulo 28, que ele morreu. Não adianta querer brincar de ser profeta. Não adianta querer fingir que você é chamado. Irmãos, o ministério pastoral não é brincadeira, é algo sério. Você tem que ter plena convicção que foi Deus que te chamou. Tem muita gente assoviada. Alguém acha que foi chamado, mas foi assoviado. Não foi chamado. E aí as pessoas fazem coisas absurdas, achando que estão falando em nome de Deus, mas não estão falando em nome de Deus. Ananias achou que era Deus, e depois ele viu que não era. E Jeremias foi honrado por Deus naquele lugar. É por isso que Israel teve que passar 70 anos. Será que Deus era tão ruim assim? Não. É porque Deus conhecia o coração do seu povo. Deus sabia o quanto Israel tinha um coração endurecido. É por isso, queridos irmãos e amigos, cuidado com o coração. Não tenha um coração endurecido diante de Deus, diante da obra do Senhor. Coloque os seus planos na presença de Deus, mas confie que os planos de Deus serão muito melhores. E os planos de Deus, com certeza, se concretizarão sobre a sua vida. E esses planos, eu garanto, ele será tremendo, esse plano será poderoso, esse plano será para o bem da sua vida e da sua geração. É promessa de Deus. E para isso acontecer, o que Deus quer de cada um de nós é vida no altar,
é consagração, é dependência dEle, é abandonar o pecado, é ter mais amor com a obra de Deus e com Deus da obra. Por isso, essa foi a primeira lição. Os planos de Deus se concretizarão sobre nossas vidas. É isso que nós cremos que vai acontecer em 2025. Você crê nisso? Amém? Segunda lição. Nós podemos também esperar em 2025 que será um ano de vitórias, porque Deus nos prometeu ouvir. Vamos falar juntos? 2025 será um ano de vitória, por quê? Deus prometeu nos ouvir. Veja o versículo 12, que coisa linda. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vamos falar juntos? E eu vos ouvireis. Irmãos, o ser humano é muito hilário, é muito cômico. Sabe por quê? Veja se você concorda. O ser humano quer sempre as bênçãos de Deus, não é mesmo? Ó Senhor, me abençoe. Ah, Deus abençoe meu casamento. Deus abençoe minha saúde. Deus abençoe minhas finanças. Deus abençoe meus filhos. Deus abençoe meus pais. Deus abençoe os meus negócios. Deus abençoe minha igreja. Deus abençoe o meu pastor. E muito obrigado por isso. Ah, pastor, o que tem de hilário nisso? O que tem de hilário é que nós estamos sempre pedindo as bênçãos de Deus, mas nem sempre estamos querendo o Deus das bênçãos. Nem sempre queremos o Deus das bênçãos. Por quê? Porque nós começamos a olhar para a história da humanidade. O povo sempre quer de Deus alguma bênção, alguma dádiva, mas o povo sempre tem dificuldade para buscar a face de Deus de todo o coração. Vejam, irmãos, que Jeremias estava convocando o povo a invocar o nome do Senhor. Jeremias estava invocando o povo a começar um novo ano na Babilônia com uma vida de oração, com uma vida de um coração rasgado na presença do Senhor. Meus queridos, Jeremias sabia o quanto o povo judeu tinha se afastado de Deus e estava no cativeiro por merecimento e por misericórdia de Deus, porque Deus poderia ter destruído o seu povo. É por isso que quando eu vejo na palavra de Deus, há sofrimentos que nós atraímos para nós mesmos, por causa da nossa decisão errada. Se você hoje está vivendo uma vida com a saúde debilitada, pense como foi o seu emocional durante a sua vida. Pense como nós lidamos com a alimentação, porque muitas vezes descontamos na comida a nossa ansiedade, não é mesmo? Sejamos sinceros. Pastor, eu não sei por que eu fiquei diabético. Você vai ver que você teve uma vida inteira de nervosismo, você teve uma vida inteira comendo, descontroladamente, e agora quer um milagre. Você acabou atraindo para você mesmo essas enfermidades. Quantas vezes nós sofremos por causa da nossa rebeldia? Deus está falando que precisamos nos consagrar, ter uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de perdão, mas a pessoa sempre vive na contramão, vai para baladas, roda esse mundo, faz o que bem entende, tem uma vida sexualmente completamente oposta à vontade do Senhor e depois quer que Deus abençoe. Como pode? Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão tomando decisões precipitadas, decisões imorais? Se vocês se lembram do rei Josias, ele começou a reinar em Judá com quantos anos? 8 anos de idade. Você pode ver em 2 Crônicas 34. E diz a Bíblia que ele fez tudo o que era certo diante de Deus. Ele fez a maior celebração de Páscoa em toda a história de Judá. Com 16 anos de idade, um jovem, um adolescente ainda, vamos dizer, ele só fez o que era reto aos olhos de Deus. Mas diz a história que tempos depois, ele estava ali vivendo o melhor momento do seu reinado. Todo mundo buscando a presença de Deus. E surge então um momento em que o rei Neco, rei do Egito, foi guerrear contra uma cidade chamada Carquemes. E diz que naquele exato momento, Josias olhando aqui, falou, eu vou entrar nessa batalha. Imagine só, estou bem demais aqui, estamos estabilizados, o povo tem buscado a Deus, e se eu pego o rei Neco, eu vou dominar o Egito, mais uma conta para mim aqui, e eu vou ser mais uma vez ovacionado. A arrogância subiu o seu coração. Em momento algum, Josias fez o que ele fez lá atrás, quando era mais jovem, consultou ao Senhor. E olha que interessante, você pode ler depois 2 Crônicas 34 em diante, que Josias, de repente, quando ele vai guerrear, o rei Neco foi usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer, ó rei Josias, que tenho eu contigo, eu não vou guerrear contra você.
O seu Deus está falando comigo para você voltar para trás, continue a sua vida, não se meta nessa batalha, porque não é a batalha que Deus quer para você. Diz o texto que Josias deu uma de bobo. Tudo bem. De repente ele falou para os seus soldados, atacar! E aí foram atacar. O que Neco teve que fazer? Rei do Egito. Se defender e atirar. E o que acontece com Josias? Morre. Tanto é que foi um choque para toda a nação a morte de Josias, tão prematuramente, por uma decisão precipitada que ele tomou, que o próprio profeta Jeremias escreveu Lamentações. E Lamentações de Jeremias foi escrito justamente para falar da morte de um jovem tão promissor, Josias, que teve uma decisão precipitada na sua história. E o que é interessante é que Josias, na língua hebraica, tem a mesma raiz da palavra Yeshua, que quer dizer Jesus. Olha só que interessante. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão tomando decisões precipitadas, estão querendo entrar no namoro precipitado que não é de Deus, mas estão insistindo nesse namoro. Quantas pessoas estão insistindo em fazer uma viagem e Deus está falando, não é para fazer essa viagem. Quantas pessoas estão tomando decisões na sua história e Deus está dizendo, não tome essa decisão, está errada. E por causa da sua decisão, você está tomando decisões que vão prejudicar toda a sua história e toda a sua família. Talvez muitos estão afastados da igreja de Cristo por causa disso, porque tomou decisão errada. Foi isso que aconteceu com Judá. Como nós vimos hoje pela manhã, irmãos, naquele tempo até os sacerdotes estavam corrompidos, estavam vendendo e pregando a palavra de Deus por dinheiro. O poder executivo no contexto de Israel, o poder legislativo, o judiciário, também estavam corrompidos, todos recebendo suborno, propina, vendiam sentenças. A justiça estava pisoteada por eles. O poder, a ganância, era o que mais tinha valor para os governantes de Judá. Vocês entendem por que Deus precisou levantar profetas para alertar o povo? Por que Deus teve que levar o seu povo para o cativeiro? Porque o povo não escutou. O povo não deu ouvidos à voz de Deus. E quem sabe nessa noite você está aqui e Deus está dizendo, é o último domingo de 2024, mas não será o último domingo da sua vida, porque eu quero fazer nova todas as coisas, mas quem sabe você está com o coração bloqueado para ouvir a voz de Deus. Qual foi a fórmula que Deus encontrou para que o povo de Judá acordasse? O castigo. O castigo. E foi nessa hora que o povo começou a chorar, porque o povo estava no lugar de tratamento. E Deus sabia, meus irmãos, que Judá estava muito longe de buscá-lo. Jeremias então cansou de exortar a nação. E os irmãos se lembram o que aconteceu com Jeremias quando a nação da Babilônia invadiu Judá? Colocaram Jeremias aonde? Numa cisterna, com lama até onde? Cadê nossos alunos da EBD? Até o pescoço. E lá ele começou a chorar e começaram a dar apelido de Jeremias de profeta chorão. Vai ficar no lugar dele. Até eu ia chorar. Meus irmãos, sabe por que até eu ia chorar? Não é por causa de lama até o pescoço não, sabe por quê? Porque não foi lama que colocaram Jeremias não. Jeremias estava no lugar, você pode estudar depois e ver, aonde era lançado todo o excremento do povo de Israel. Era o esgoto da cidade. Vocês conseguem imaginar o profeta de Deus com fezes e urina até o pescoço? Piorou mais agora para você entender o que Jeremias passou? Foi isso que aconteceu. O próprio povo rejeitou o profeta de Deus. Aí quando eles são levados para a Babilônia, o que o povo da Babilônia fez quando viram o profeta lá naquele lugar mal cheiroso e chorando? Ué, mas quem que te colocou aí? O que você fez para merecer? É porque eu sou o profeta de Deus. Porque eu trouxe a palavra de Deus. Espera aí, esse povo adora esse Deus que fez isso com você. Puxa vida, que Deus bom é esse, hein? Se trata um profeta de Deus desse jeito, é porque com certeza eles não ligam para o Deus desse profeta. E o que acontece com Jeremias na Babilônia? Aonde que ele é colocado? Em evidência, com honra. Porque Jeremias foi honrado como um profeta, como um servo de Deus em terra de paganismo. Consegue entender isso? O próprio povo de Deus não dava ouvido ao seu profeta. Irmãos, 120 anos antes, Miqueias tinha chamado a atenção e dizia para o povo, voltem para Deus. Só que infelizmente o povo não deu ouvidos e hoje parece que isso continua acontecendo.
Tem muita gente que desistiu de se envolver com o reino de Deus, desistiu de orar, desistiu de ler a Bíblia, desistiu de viver em comunhão, porque acha que Deus não está mais ouvindo a sua oração, porque a pessoa simplesmente está falando, por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Queridos, entenda uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode estar doendo, mas entenda, é para o seu bem, e Deus vai te dar forças, e Deus vai te dar a vitória. Entenda que Deus não vai te abandonar. Tem pessoas achando que Deus está ocupado demais para ouvi-la. Deus nunca está ocupado demais. Deus é o Emanuel, é sempre presente. Ele sabe o que estamos passando. Entenda, queridos, uma coisa perfeita na vida do crente. Deus jamais desistirá de nós. Deus não desistiu de Pedro. Deus não desistiu daqueles apóstolos covardes. Deus não desiste de nós. Deus nos ama. E talvez você desistiu de buscar a Deus porque você teve algumas coisas que te desagradou. Deus te chama nesta noite para voltar para Ele. Deus te chama nessa noite para focar no que Ele está fazendo. Meus queridos irmãos e amigos, Deus se interessa por você, Ele ouve você e Ele está agindo a seu favor. Aliás, Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Deus sabia que Judá só o buscava quando as coisas apertavam. Por que as pessoas só pensam em Deus quando vem tragédia? E agora o povo passa por 70 anos, escravos na Babilônia, para que eles pudessem acordar e entender que Deus só permitiu aquilo por amor a eles e para restaurá-los. Será que não é isso que está acontecendo com você nesta noite? Deus permitiu você passar por alguns momentos desagradáveis para que você pudesse acordar e parar de pecar. Por que as pessoas no hospital, quando estão doentes, fazem um monte de promessas? Quantas vezes eu vi promessas em pessoas no hospital, pastor, eu prometo, se Deus me curar, eu vou ser um crente fiel, eu vou estar mais na igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, amém. Depois a pessoa volta para o dia a dia, ela se esquece de toda a promessa que fez. Vocês lembram o que diz Eclesiastes capítulo 5? Quando a Deus fizeres um voto, não tardes de cumpri-lo. Sejam poucas suas palavras, porque você está na terra e Deus está no céu. Eu prometo, pastor, prometo, Deus, 2024 será o ano que eu vou ler a Bíblia inteira. Faltam praticamente 2 dias. Você ainda está em Gênesis. Ou você está em Êxodo? Levítico. Quem sabe Números? Deuteronômio. Nem vou pedir para levantar a mão. Será que a palavra de Deus é tão importante para mim e para você? É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o antibiótico para a nossa alma. Dá para os irmãos entenderem que nós agimos às vezes iguaizinhos o povo de Judá. Não temos priorizado o reino de Deus. Irmãos, Deus, Ele sempre nos promete vitória, mas às vezes Deus pode adiar os planos por nossas atitudes equivocadas. Aproveite esta última noite de domingo de 2024 e veja que Deus tem para a sua vida coisas incríveis, maravilhosas. Deus disse, então me invocareis. É isso que diz o verso 12, vamos ler? Então me invocareis, ireis e orareis a mim. Ou seja, primeiro nós temos que ter uma atitude para com Deus. E Deus nos garante o que no final do verso 12? Eu os ouvirei. Deus está ouvindo o seu clamor, sabe por quê? Porque você está buscando a Ele de todo o coração. Vamos ler juntos o verso 12? Então, pode colocar novamente para a gente ler. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você pode repetir comigo? Deus está ouvindo a minha oração. Vamos falar? Deus está ouvindo a minha oração. Deus está atento ao clamor que estamos fazendo aqui neste lugar. A última lição. 2025 será um ano maravilhoso, porque nós cremos, como Segunda Igreja Batista em Petrópolis, que Deus estará sempre acessível ao nosso clamor. Olha o que diz o verso 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, de que maneira? De todo o vosso coração. Irmãos, buscar a Deus de todo o coração não é só vir à igreja uma vez ou outra.
Buscar a Deus de todo o coração é ter paixão, é ter prazer, é ter desejo de estar sempre na presença de Deus. Buscar-me-eis, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. E olha o que diz o verso 14, a promessa de Deus: eu serei achado de vós, diz o Senhor. E aí ele estava dizendo para Judá o quê? Farei você voltar dos cativos, vou congregar vocês de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos tornareis a este lugar que vos transporteis. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês vão voltar para a terra de vocês. Porque normalmente naquela época, as nações que eram levadas como escravas acabavam morrendo ou se misturando entre outros povos e acabavam a sua identidade para sempre. Mas o povo de Israel não. Deus fez com que aquele povo saísse inteiro, mesmo que fosse uma outra geração, e voltasse cantando cânticos de alegria. Foi por isso que escreveram o Salmo 126. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, não é assim? E se diziam entre as nações o quê? Grandes coisas fez o Senhor a eles. E o que eles responderam? É verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós podemos encerrar este ano de 2024 como igreja e dizer, verdadeiramente, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Aleluia! Vamos falar juntos? Verdadeiramente, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus irmãos, esse texto mostra que Deus está sempre acessível. É só buscar ao Senhor que você vai achar. Eu pergunto, você já procurou alguma coisa alguma vez que você não achou? Eu lembro até hoje, sempre quando eu penso nisso, do meu avô. A gente ali, criança não é fácil, né? E ele já estava sem paciência com a gente. Naquela época não tinha aparelho de audição, né? Então ele estava ali, não estava ouvindo, e ele falou assim, cadê o meu óculos? E a gente querendo falar que o óculos estava no rosto dele. Ele não estava nem vendo que ele estava com óculos. Cadê o meu óculos? A gente, fica quieto. Cadê meu óculos? Fica quieto. Ué, mas ele está perguntando. A gente não pode responder. Cadê o meu óculos? Aí eu já falei para vocês pararem de ficar mexendo nas minhas coisas. Vamos brincar, criança, vamos brincar. Eu passei por essa experiência, eu lembro até hoje. Meu avô, servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas que perdeu a paciência. Porque ele estava procurando algo que já estava com ele. Mas você já saiu procurando coisas que você não acha de jeito nenhum? Não é ruim? Você começa a gritar, onde está a chave do carro? Eu tenho certeza que a chave estava aqui e você não acha a chave em lugar algum. Você já passou por essa experiência? Quando você perde um celular, qual é a primeira coisa que você faz? Eu preciso do celular, pelo amor de Deus. A minha vida está ali. Alguém liga para o meu celular, não é assim? Aí, dali a pouco começa a tocar. Está no vibracal. Aí você sentindo vibrar assim na sua perna, está aqui dentro do bolso. Né? Quantos já passaram por experiência assim? Ou de deixar o celular na loja. Aí você chega assim, meu Deus, roubaram o meu celular. Aí quando você vê que a loja é uma loja honesta, que guardaram, você já chega assim, né? Quase tocando aquela música. Quando você chega no balcão, por acaso, você viu um celular? Esse aqui é, graças a Deus. Você já passou por isso? Não é gostoso quando você encontra? Talvez você já tenha ido em Minas Gerais procurar uma loja, como foi o meu caso, logo no início. Onde fica a loja tal? Fica logo ali. E eu fui confiando no logo ali. E esse logo ali que nunca chegava. Andando a pé e andando um quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Quando eu perguntei, onde fica essa loja? Você anda mais uns 3 quarteirões, você vai chegar. Mas esse aqui que é logo ali, aí que me ensinaram. Logo ali de Mineiro é longe. Quantas vezes você procurou e não achou? Colocou no Waze e não achou? Quantas vezes você estava ali num debate teológico com alguém no seu serviço e você lembrando daquele versículo, mas peraí gente, eu estou com ele aqui na cabeça e você não lembra. E aí você procura e nunca acha aquele versículo. Né? Pastor, eu sei que tem na Bíblia, 1000 passarás, 2000 não chegarás. Você tem procurado esse versículo, vai continuar procurando até a volta de Jesus. Né? Não existe. Meus irmãos, quantos aqui ficam desesperados quando procuram uma carteira e ficam desesperados porque perdeu o seu documento? Eu lembro perfeitamente que eu estava lá na Leroy Merlin, BH, e eu coloquei meu óculos novinho, multifocal, só R$3.000.
botei em cima do carro, que cabeça maravilhosa minha. E aí, de repente, eu fui trocar minha camisa ali, que eu estava precisando, estava um calor danado. Troquei minha camisa, todo feliz, camisa novinha que eu tinha comprado. Coloquei dentro do carro suada, fechei o carro, entrei no carro, melhor dizendo, fechei depois. Liguei o carro e fui embora. De repente, eu estou sentindo algo vazio aqui. Minha esposa, o que foi, amor? Eu falei assim, meu óculos. Onde você colocou seu óculos? E agora que eu lembrei, na hora que eu fui trocar a camisa, coloquei em cima do carro. Voltamos pelo mesmo local, irmãos. Achei meu óculos. Todo esmagado. Não sobrou um fio. Mais 3.000 para pagar durante um ano inteiro. Ano novo, celular novo, dívida nova. Não é uma frustração que nós temos quando nós queremos uma coisa e não achamos? Mas talvez hoje você esteja procurando a felicidade. E parece que a felicidade sumiu da sua vida há muito tempo e você não encontra. Talvez você esteja procurando hoje uma família perfeita e você não encontrou. E eu quero te orientar agora. Você pode continuar procurando, porque você não vai encontrar uma família perfeita. Talvez você esteja procurando um marido perfeito. Olha, pode esquecer, seu marido nunca será perfeito. Sua esposa nunca será perfeita. Seus pais nunca serão perfeitos. Seus filhos nunca serão perfeitos. Sua sogra com certeza será perfeita. Ainda mais se é a nossa mãe, né? A gente vai falar que é perfeita, né? Não existe ninguém perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Somos pecadores, somos falhos. As pessoas que estão procurando isso na sua vida familiar vão ficar frustrados. O povo de Judá, irmãos, estava assim, procurando ajuda, mas ajuda em lugares errados. Procurando ajuda em poder, em dinheiro, em propina, em subornos. Procurando ajuda em deuses feitos por mãos de homens que para nada valem. Estavam se prostituindo, procurando na prostituição algo para aliviar os seus corações. Estavam procurando felicidade naqueles prazeres passageiros. É por isso que Deus teve que deixar o seu povo ser levado para o cativeiro babilônico. Será que você também não tem procurado solução em tantas coisas, mas você não tem procurado solução em Jesus Cristo? Talvez hoje você tenha entrado em sites de relacionamentos, sites que não são edificantes, sexo fora do casamento, dinheiro fácil. Irmãos, dinheiro nunca vem fácil, você tem que dar um duro e trabalhar. Esse tempo que vivemos de redes sociais, que toda hora está oferecendo dinheiro fácil para você, você precisa parar, respirar e entender aonde eu estou buscando solução para os meus problemas. Eu preciso me qualificar, preparar mais, mas entender que tudo virá com muito suor, com muito esforço, com muita determinação. Deus disse para ajudar, buscar-me-eis. Sabe o que é isso? Vocês não me buscaram antes de vir para o cativeiro, antes de vir para este lugar. Agora, busquem-me, buscar-me-eis. Sabe por quê? Judá, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. E vocês vão me achar porque vocês vão me buscar de todo o seu coração. Talvez nesse ano 2025, você precise entender isso. Buscar a Deus não é só religiosidade, não é só bater cartão dentro de uma igreja e ir embora. É buscar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É buscar a Deus entendendo que Ele é a única esperança da sua história. Jesus disse em Mateus 28:20, uma promessa que está acontecendo aqui nesta noite. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Já aconteceu a consumação dos séculos? Então Jesus ainda está aqui, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja procurando felicidade porque você está com medo. Medo de sair da sua tribulação. Eu aprendi uma frase que sempre me marcou o coração. A coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de enfrentar o medo. Repita comigo. A coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de enfrentar o medo. Você está com medo de quê nesta noite? Enfrente, mas enfrente cheio da presença do Deus Todo-Poderoso, porque você será bem-sucedido. Sabe qual é o problema? Porque o medo nos leva a desistir de lutar. O medo nos leva a começar a achar que Deus não pode fazer nova todas as coisas. O medo nos leva a viver escravos do passado. Você talvez hoje está aqui, mas você está completamente escravizado pelo seu passado. E aconteceu isso com um homem guerreiro no passado, que era viúvo e tinha um garotinho de 9 anos para cuidar.
Diz a história que esse homem, ao voltar da guerra, ele viu a sua casa incendiada pelos seus inimigos. Uma cena cruel, toda aquela vila incendiada. E naquele momento ele saiu gritando com a mão na cabeça e foi até as cinzas da sua casa. E ele encontrou ali alguns ossos. Ele achou que aqueles ossos fossem do seu suposto filho. Ele achou que seu filhinho tinha morrido ali naquele lugar. Diz a história que com grande desespero e dor ele começou a gritar e dizer: não pode ser, é meu filho, como eu pude te deixar sozinho? Filho, papai não estava do seu lado para te proteger. Filho, eu não admito esse fracasso na minha história. E diz que logo depois que ele pegou aqueles ossos ali naquele local, ele fez uma caixinha e colocou os ossos ali dentro, e ele guardou na sua nova casa que ele construiu. A cada manhã ele levantava e olhava para aquela caixinha que estava sempre do lado da cabeceira da sua cama, e ele sempre olhava para aqueles ossos, dava bom dia para o seu filho, porque naquele momento as lembranças que ele tinha não era o período que ele viveu com seus filhos, mas simplesmente do momento em que ele chegou naquela casa pegando fogo, aqueles ossos queimados, secos, dentro de uma caixinha, sonhos queimados, um futuro que ele tinha para o seu filho queimado, a alegria de um dia poder casar o seu filho tinha caído por terra, trabalho em vão, guerra em vão, e assim a vida dele ficou sem sentido. A história diz que passaram-se 20 anos. Aquele homem estava um trapo de homem, magro, barbudo, largado, e assim chegaram na porta gritando por ele, e quando ele chegou, quem é? Um jovem muito bonito, disse para ele: pai, sou eu. Aquele pai olhou para aquele jovem, fechou a cara, baixou assim a sobrancelha e falou: peraí, quem você pensa que é? Meu filho está morto. Olha ali aquela caixa. Eu vivo há 20 anos olhando para ele. Ele está carbonizado, morto. Isso é a maior brincadeira de mau gosto que você está fazendo, moleque. Sai daqui, vai embora. Aquele jovem insistiu, disse: pai, por favor, sou eu, pai. Antes de queimar a casa, jogaram uma pessoa aí, pai. Os guerreiros me levaram porque me acharam uma pessoa que poderia ser um futuro guerreiro para eles. Fui como empregado, escravo para lá. Mas hoje eu consegui ser livre, pai. Hoje eu consegui concluir o meu sonho de rever o Senhor, lembrar do seu rosto, pai. Eu sonhava com esse dia, pai, de poder ver o seu rosto, te abraçar e te beijar, como as nossas brincadeiras, pai. Aquele velho homem olhou para aquele jovem com muito ódio e disse: vai embora, meu filho está morto, os ossos estão comigo. E fechou a porta e não quis receber aquele garoto. Para aquele pai, o medo de ser feliz, junto com a sua dor, se transformaram na sua companhia diária. Ele não acreditava mais em nada. Ele não acreditou na possibilidade de ver o seu filho vivo na sua frente, porque os seus sonhos, sua história, sua vida estava depositado naquela caixinha de ossos queimados. Essa história me fez pensar quantas vezes nós também não agimos assim. Quantas vezes nós estamos presos somente àquilo que aconteceu. Algo novo está acontecendo, Deus está agindo, Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio, mas a pessoa só está presa ali, naquela caixinha de ossos queimados. Não tem mais sensibilidade no coração para poder sentir o novo de Deus. Não tem mais sensibilidade de crer que Deus está atento ao seu clamor e que Deus está respondendo a sua oração. Quem sabe você não entrou aqui nessa noite e você acha também que é tarde demais para recomeçar, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Quem sabe você se tornou amigo das suas feridas do passado, porque você acredita que nunca mais poderá ser curado. O que faz de você hoje ser uma pessoa com medo e sem esperança? Será que você perdeu alguém que você amava? Será que você também guarda nessa caixinha uma criação frustrada que você teve no passado? Será que a sua caixinha de ossos queimados é um casamento em declínio? Será que essa caixinha de ossos queimados são filhos que têm te magoado, filhos que estão longe de Deus e têm te decepcionado? Será que essa caixinha de ossos é você viver sempre uma vida difícil, sempre financeiramente em declínio? Será que você só tem experimentado sonhos sufocados nesses últimos anos da sua vida, ou quem sabe em toda a sua vida?
e você não tem compartilhado a sua dor mais com ninguém porque você não acredita que ela possa ir embora. Nesta noite, o Senhor nos chama a entregar a nossa caixinha de ossos nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele está acessível ao nosso clamor. Ele está aqui neste lugar e Ele está dizendo: esqueça aquilo que passou. Eu estou fazendo algo novo na sua vida. Você não está percebendo? Jesus disse em Mateus 11, 28, uma palavra poderosa: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Meus queridos irmãos, no tempo de Deus, quando você e eu estivermos prontos, Ele vai trazer a cura, a restauração, e Ele vai nos dar essa capacidade de sonhar de novo. O que Deus quer de nós é entrega total. Qual é o grande problema da humanidade? Sempre procurando por um culpado, sempre terceirizando a sua responsabilidade. Eu estou passando por isso porque fizeram isso comigo. Eu estou passando por isso porque meu pai me tratou assim desde a infância, minha mãe fez isso comigo. Eu estou vivendo isso porque o meu marido fez isso comigo a vida toda. Eu estou vivendo isso porque o meu filho fez isso, minha filha fez aquilo. Eu estou passando por isso porque o meu pastor me magoou. Eu estou passando por isso porque lá na empresa me envergonharam. Ou seja, você está sempre preso a alguma coisa. Você está sempre procurando um culpado pela sua adversidade. Enquanto você ficar procurando um culpado da sua dor, você vai manter uma caixinha de ossos queimados na sua vida. E Deus não vai agir na sua vida, porque você está entupindo o canal de bênção com essa caixinha de ossos queimados. Em nome de Jesus, jogue essa caixinha no chão e peça a Deus: Deus, controle a vida que eu tenho hoje, controle os meus projetos, controle meus sonhos, porque a minha vida só tem sentido se for para o louvor, se for para a glória de Jesus Cristo. Deus vai te ouvir nesta noite. Jeremias disse para aquele povo: vocês precisavam passar pelo cativeiro. Vocês precisavam viver esse momento para vocês entenderem que a única esperança de vocês não é Jerusalém, não é a terra de Israel, não eram as riquezas, não eram as propinas. A esperança de vocês é o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que ele disse, verso 12: então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você pode repetir comigo esse texto? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus de todo o coração nesta noite. Volte ao primeiro amor. Consagre sua vida ao Senhor. Peça perdão a Deus pelos seus erros. Diga: Senhor, eu fiquei preso olhando somente para uma caixinha de ossos queimados. Eu não consigo ver o teu milagre, a resposta da oração. Eu estou preso no passado. Eu estou preso às mágoas que eu tive lá na infância. Eu estou preso a tudo que aconteceu dentro da igreja comigo. Deus está dizendo para você: pare de olhar para essa caixinha de ossos queimados. Busque de todo o vosso coração a minha presença na sua vida. Eu vou ouvir o teu clamor. 2025 será um ano abençoado na sua vida, se você deixar de ser um religioso e uma religiosa, mas passar a ser um verdadeiro servo e uma verdadeira serva de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Jesus está aqui, e Jesus está te dando um novo na sua vida, um recomeço na sua história. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento, e eu quero convidar você, sem demora. Se o Espírito Santo fala ao teu coração, chegou a hora de você jogar por terra esta caixinha de ossos queimados. Chegou a hora de você ver o novo de Deus na sua vida. Chegou a hora de você se envolver com a obra de Deus. Chegou a hora de você experimentar como que Deus é maravilhoso e glorioso. Chegou a hora de você entender que os planos de Deus são melhores que os seus. Esta noite Deus quer restaurar a sua vida, sua história, sua geração. Mas você precisa dar este passo e dizer: Senhor, aqui estou arrebentado, terminando um ano cheio de decepções, cheio de questionamentos. Mas hoje eu entendo, Senhor, que eu tenho que dar um basta nisso agora, porque eu preciso focar os meus olhos em Cristo, o autor e consumador da minha fé. Quem sabe
Este não será o último domingo da sua vida. Você não sabe o dia de amanhã, nem eu. Consagre sua vida agora ao Senhor Jesus. Consagre os seus projetos nas mãos do Senhor, porque Deus tem planos de paz. Deus tem um futuro de esperança para aqueles que nele confiam. Judá entendeu isso, mas apenas amargas. Judá entendeu isso, mas depois de 70 anos de sofrimento. Nessa noite Deus está te dando a melhor e maior oportunidade da sua vida, de você entregar a sua vida, o seu coração, a sua história nas mãos de Jesus. É a noite de você gerar perdão. É a noite de você olhar para a sua família e dizer: eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, pai e uma mãe melhores. Diga: Deus, eu quero começar um novo ano, não com promessas vazias, mas com a certeza de que essa caixinha de ossos queimados eu joguei por terra, porque eu creio que o Senhor está fazendo nova todas as coisas na minha história. Se você entende isso, eu não quero demorar neste apelo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, aqui está a minha caixinha de ossos queimados, aqui está a minha vida, aqui estão minhas frustrações, aqui estão minhas frustrações, aqui estão tudo aquilo que machucou meu coração em toda a minha história. Eu entrego a Ti, porque agora eu quero Te buscar de todo o coração. Eu não quero ser um mero religioso, mas eu quero ser um homem segundo o Teu coração, uma mulher segundo o Teu coração. Deus está ouvindo o teu clamor neste lugar. Ele te ouvirá, Ele te responderá. Eu não sei a história da sua vida, mas Deus conhece. Eu te convido a sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Todos nós temos uma caixinha de ossos queimados. Todos nós temos uma história. Todos nós tivemos momentos de altos e baixos, muitas vezes mais de baixo. O Senhor quer fazer nova todas as coisas na sua vida nesta noite. Uma vida salva, perdoada, uma vida lavada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Você precisa perdoar. Esta é a noite. Faça isso. Mas você só vai conseguir perdoar se o seu coração estiver íntegro, inteiro nas mãos do Senhor. Eu vou encerrar esse momento, mas eu sinto no coração que há pessoas que estão aqui lutando para jogar essa caixinha de ossos queimados no chão. Em nome de Jesus, não passe o resto da sua vida preso ao seu passado de dor. Entregue sua vida ao Senhor e diga: Senhor, eu creio que o Senhor fará nova todas as coisas na minha história. Eu creio que o Senhor vai me usar mais nessa igreja. Eu creio que eu serei melhor na minha casa, na minha família, na minha geração. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Se Deus fala contigo, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado tantas oportunidades. Assim como o Senhor deu tantas oportunidades para ajudar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso e bondoso. Obrigado, Senhor, porque podemos sair daqui com essa certeza que nós estamos Te buscando de todo o coração e o Senhor está ouvindo o clamor feito aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos presos a uma caixinha de ossos queimados. Obrigado, Senhor, que a nossa história está completamente nas mãos de Jesus Cristo. Eu creio, ó Deus, que nessa noite o Senhor está nos dando um recomeçar da nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nos ensinando nesta noite a olhar para o passado e entender que muitas lições aprendemos, a olhar para o presente e entender que era uma dádiva que o Senhor está nos dando hoje, e a olhar para o futuro na certeza de que o Senhor está no controle absoluto da nossa história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começou uma boa obra neste lugar, e o Senhor vai completar esta boa obra até a volta de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos perfeitamente que uma vida de pecado é uma vida de desgraça, é uma vida, ó Deus, de regresso, é uma vida, ó Deus, de retrocesso. Nós não queremos viver uma vida de pecado,
Nós não queremos, ó Deus, viver nos lambuzando, ó Deus, na lama do mal e do pecado, da imoralidade, das coisas ímpias deste mundo. Para nós, Senhor, o maior prazer é estar nos atos do Senhor. Ó Deus, obrigado, porque há 75 anos o Senhor estabeleceu neste lugar a segunda igreja batista em Petrópolis. Como o Senhor também tem estabelecido a tua igreja em vários lugares onde estão pregando o genuíno evangelho. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos alcançou um dia. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos o privilégio de fazer parte desta linda família, a tua igreja aqui neste lugar. Ó Senhor, nós não queremos perder essa oportunidade de estar sempre aqui junto em comunhão com os irmãos, para te adorar, para te glorificar. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2024. Obrigado por todos os domingos que aqui passamos. Obrigado, Senhor, por cada culto, cada testemunho, cada momento de quebrantamento, por tantas maravilhas que presenciamos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de nos surpreender ainda mais até o dia 31 de 2024. Sabemos que nesta virada de ano, Senhor, mais uma vez estaremos aqui te adorando, para o louvor e para a glória do teu nome. Queremos começar um novo ano, Senhor, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Queremos começar um novo ano, ó Deus, com compromisso mais profundo contigo. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor sobre cada um de nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Senhor, eu clamo a Ti que nesta noite o Senhor nos leve para os nossos lares e que possamos estar certos, Senhor, de que o Senhor está no controle absoluto da nossa história e que não há nenhuma caixinha de ossos queimados na nossa história, porque o nosso passado está completamente nas Tuas mãos. Nós estamos completamente livres de todo aquele aprisionamento que estávamos vivendo. Obrigado, Senhor, porque Jesus fez nova todas as coisas e verdadeiramente somos livres. Nesta noite, ó Deus, te agradecemos e te louvamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, dando sempre este grande amor, que este amor incondicional, que este amor poderoso, profundo, que a graça, maravilhosa graça de Cristo e que a consolação do teu Santo Espírito esteja sempre presente na vida desta igreja e do teu povo espalhado por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Procure alguém que você ainda não abraçou. Diga: algo novo Deus vai fazer. Diga: algo novo Deus vai fazer. Creia nisso. Quero convidar o Ministério de Louvor para estarmos encerrando este culto. Que Deus abençoe a sua vida, sua família.